Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclague, e tinham ferido a Siclague e tinham posto a fogo. Levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Eu vou ler até aqui e vou te dar um contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for ler o capítulo 29, o capítulo anterior ao capítulo de número 30, você vai ver Aques, rei de Gate, dispensando Davi de uma batalha, de uma guerra. Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai ver que Siclague foi uma cidade que Davi se refugiou com seus homens de guerra, quando ele fugiu de Saul e dos seus homens. Davi, lembra que eu já preguei isso para vocês? Já preguei isso para vocês em outras lives, que a fúria de Saul contra Davi foi tão grande, que Davi teve que largar a sua terra e fugir para se esconder em Gate, na terra dos filisteus, e lá ele recebeu o auxílio de Aques, rei de Gate, que deu Siclague a Davi, para que Davi então habitasse entre os filisteus. E também foi uma terra de possessão de Judá, lá no tempo de Josué, que foi dada à família de Simeão, da tribo de Simeão, mas que foi uma cidade, infelizmente, controlada pelos filisteus. E agora Davi, quando sai para o exército, querendo entrar em batalha, e o exército queria praticamente deixar Davi fora, para que Davi então não viesse depois com os seus homens ser um grande inimigo entre os filisteus. Então eles deixaram Davi fora da peleja. Davi agora vai sair de Afete para poder voltar a Siclague. Aí, caminho de 3 dias, Davi retorna com os seus homens. E ao retornar com os seus homens, Davi pega Siclague, a cidade que ele estava habitando, totalmente queimada a fogo. As mulheres, as crianças foram todos levados cativos. E foi claro aqui o versículo que eu li, que eles não foram mortos. Eles foram levados consigo, cativos, pelos amalequitas. E eu quero dizer para vocês aqui nesta live, para esse dia 12 do mês de setembro de 2022, que o povo, os amalequitas, um inimigo conhecido de Israel, eles eram da descendência de Esaú, eram inimigos conhecidos, porque quando o povo de Israel, no Êxodo, saiu do Egito, eles então saquearam ou saqueavam o povo de Israel. Era um povo ladrão,
era um povo que gostava de roubar, de saquear o povo de Israel. Então percebe que esse povo, na ausência de Davi, na ausência dos homens de guerra de Davi, eles agora vão na covardia. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Segura aí. Você que chegou na minha live agora, segura aí. Papai tem uma mensagem revelada para o seu coração. Percebe uma coisa, na ausência de Davi, os amalequitas, que já eram inimigos do povo de Israel, era um povo conhecido por saquear, por roubar o povo de Israel. Aí você percebe que Davi, quando sai, Davi agora vai deixar o povo, talvez por uma alta confiança, né? O povo estava seguro. Davi agora vai se envolver numa peleja, numa guerra com os filisteus, salvo que Aques dispensou Davi. Porque os filisteus deram em cima e disseram: não queremos Davi conosco na peleja. Embora ele fosse apoiado pelo rei de Gate, todavia os filisteus tinham Davi sob suspeita, porque conheciam Davi, sabiam muito bem quem era Davi. Tinham Davi sob suspeita, então não aceitaram Davi ir com eles à peleja. Automaticamente foi apenas, eu acredito que seja uma estratégia do próprio Deus, fazendo Davi retornar a Ziclag. Por quê? Porque os amalequitas estavam praticamente, deixaram Ziclag em extrema destruição. Queimaram a cidade a fogo e levaram cativo as mulheres de Davi, as mulheres dos seus soldados e os filhos dos seus soldados. Então a cidade estava em extrema destruição. Davi vai retornar com esse povo. Eita! Voltar com seus soldados. E quando chega em Ziclag, a Bíblia diz que eles retornaram. Depois de 3 dias, eles voltam e pegam a cidade totalmente saqueada, roubada. E não só isso, destruídas e queimadas a fogo. E não só isso, eles levaram cativos as mulheres de Davi. E levaram cativo as mulheres e as crianças dos soldados de Davi. E os amalequitas, por ser alguém que, o povo de Israel já conhecia, sabia que eram inimigos e que o próprio Deus, eita Jesus, lá, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19, o próprio Deus deu ordem para que se destruíssem os amalequitas. Está lá em Deuteronômio 25, versículo 29, versículo 19. Quando o povo saiu do Egito, a ordem de Deus era que os inimigos fossem destruídos. Porém, Saul achou por bem manter os amalequitas entre eles. Deixa eu só te dar aqui uma direção de Deus para esta mensagem. Quem eram os filisteus? Inimigos declarados de Israel. Quem eram os amalequitas? Eram aqueles que eram disfarçados de amigos e estava entre o povo de Israel. É uma dificuldade muito grande, porque uma coisa é você conhecer e saber que a pessoa é seu inimigo. Outra coisa é você ter alguém perto de você achando que é amigo e na verdade é inimigo. Esse era o povo que estava entre o povo de Israel. Os amalequitas que o próprio Deus havia dado a direção. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão destruí-los de uma vez por todas. Não esquece, o Senhor disse, não esquece, quando vocês entrarem na terra, saindo do Egito, vocês não esquecem de exterminar, de acabar
com o inimigo. Eu já falei para vocês em outras lives. Não dá para brincar com o inimigo. Não dá para ter o inimigo em seu convívio e achar que em todo tempo ele está ali sobre os seus olhos, sobre o seu olhar. A qualquer momento ele vai se levantar e vai saquear você. Ele vai roubar você. Eu quero trazer para você nesta noite, talvez você não está entendendo o que eu estou pregando, mas todas as minhas mensagens, dentro da mensagem, dentro da palavra de Deus, são mensagens reveladas. Os amalequitas eram um povo conhecido, eram inimigos de Israel. Deus havia dado uma ordem: não se ajunte com essa gente, não se misture a essa gente. Mas aprove Saul deixar os amalequitas vivendo entre eles. E ao viver entre eles, eu quero que vocês lembrem lá atrás dos samaritanos, que era um povo que vivia, era vizinho, aparentado com o povo de Israel. E lembre também lá no Êxodo do populacho, que era um povo que se misturou com o povo de Israel no Egito. Então essa gente começou a viver tranquilamente, de boa, entre o povo de Israel. Então percebe que aqui no capítulo 30, enquanto Davi está retornando a Ziclag, na ausência dele, os amalequitas invadiram a cidade e destruiu a cidade, levando cativo mulheres, crianças. E pela misericórdia de Deus, eles não exterminaram o povo. Eles apenas levaram eles como escravos, cativos. E quando Davi volta, eu agora começo a pregar. Eu te dei um pouquinho do contexto, porque você já sabe, no meu canal, texto sem contexto é pretexto para heresia. Davi voltando de Afec e chegando a Ziclag, ele vê a destruição, a fumaça subindo, porque a cidade tinha sido queimada a fogo. Agora o povo começa a chorar. Quem? Os soldados de Davi começaram a chorar, mas chorou muito. Por quê? Porque foi levado cativo mulheres, crianças, e eles ficaram praticamente sozinhos. Davi teve também as suas mulheres levadas como cativos pelos amalequitas. Aonde os amalequitas chegam, eles roubam. E não roubaram apenas famílias dos soldados de Davi, mulheres de Davi. Levaram embora também a esperança do povo. Levaram embora também a coragem do povo. Levaram embora também a alegria do povo. Percebe que Davi começa a chorar e o povo começa a chorar. Todo mundo começou a chorar porque foram escravos as suas mulheres e as suas crianças. Eu vou abrir aqui um parênteses para chamar a sua atenção, para que você não chore depois do leite derramado, para que você depois não fique em prantos quando quando a sua família for levada cativo pelos roubadores amalequitas. É a palavra de Deus. Eu quero que você que está me assistindo agora, você que é patriota, você que tem sob estima a bandeira do Brasil, você que tem a sua família, tem seus filhos, tem os seus pais que já estão idosos. Eu quero que você que tem criança pequena, você é vó, que tem seus netos, você é mãe, você é pai, que tem as suas crianças.
Percebe uma coisa, não dá brecha, pelo amor de Deus, não dá brecha. Porque na ausência de Davi, enquanto Davi foi guerrear uma causa, uma guerra que não era dele, enquanto Davi foi pelejar numa peleja que não era dele, era dos filisteus, os amalequitas entraram e levaram cativo as suas esposas, os seus filhos, para serem escravos. Eram saqueadores, roubadores, e levaram presos as mulheres e as crianças. As famílias ficaram separadas. Então eu quero chamar a sua atenção nesta tarde. Desculpa falar, nesta noite, tá? Porque eu estava em Portugal. Quando Davi retorna de Afeca para Ziclag, ele então viu que já não tinha mais nada. Tudo foi levado cativo. A cidade foi queimada a fogo. E agora os homens começam a chorar. Versículo de número 4. Vou ler o 3 em diante. E Davi e os seus homens, do capítulo 30, de 1 Samuel. E Davi e seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você está entendendo o que Deus está falando? Não se ausente do seu posto. Não sai do seu posto. Continua aí. Ergue, andove, a canturé. Não sai da sua posição. Não compre briga que não é sua, mas compre a briga da sua nação. Davi sai e vai lutar entre os filisteus. Glória a Deus que Arques, rei de Gate, não deixou Davi lutar com eles. Mandou Davi de volta. Davi vai voltar para Ziclag e vai chorar junto com seus homens. Vai chorar a ponto de não ter mais força neles para chorar. Ergue a sônia. Depois chorar pelo leite derramado não adianta. Você está entendendo? Cuidado com as suas decisões agora, para que você não chore depois. Quando tua família for escrava, quando a tua família for levada cativa, cativo pelos salteadores, pelos roubadores, pelos amalequitas. Se você não gosta das mensagens que eu prego aqui, desculpa, mas eu estou pregando a Bíblia. Eu estou pregando a palavra de Deus. Quando Davi volta e vê a destruição, os homens que estavam com Davi vão culpar Davi. Os homens que estavam com Davi vão culpar Davi pela destruição de Ziclag. Por quê? Porque o líder, quando erra, os olhos vão para cima dele, de todo o povo. Davi começou a chorar junto com os seus homens, a ponto de não ter mais força para chorar. Ficou decepção, ficou amargura, ficou tristeza, ficou o sentimento de que eu não poderia ter abandonado essa cidade. Eu não poderia ter abandonado este lugar. Eu não poderia ter deixado as crianças sozinhas, as mulheres sozinhas. Eu tinha que ter defendido elas. Mas enquanto eu virei as costas, o inimigo chegou e levou cativa as famílias. Eu quero chamar a sua atenção esta noite.
porque esta é uma palavra revelada. Não pisque os teus olhos. Vigia. Não dê sono às suas pálpebras espirituais. Porque o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, diz: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então esse inimigo salteador, como diz o Evangelho de João, capítulo de número 10, ele é ladrão e salteador. Ele é ladrão e salteador. Quando o ladrão chegar na sua casa e levar cativa a sua família, por falta de vigilância, levar cativo os seus filhos, por falta de vigilância, o que vai restar é um choro de amargura, é um choro, Ramanchóvia, é um choro de tristeza. Então vale a pena vigiar hoje, vigiar agora, vigiar em todo minuto. Não dê sono às suas pálpebras espirituais. Vigia, porque esse inimigo, ele está rondando a sua casa, ele está rondando a sua família, e ele é um inimigo conhecido. Olha, falo, Jesus, pode deixar que eu falo. É um inimigo conhecido da nação brasileira, de outros carnavais. Salteador. Gosta de fazer cativo, escravo. Querem calar sua família, querem calar a sua vida, querem calar. Eu não posso me calar. Eu não posso. Diante de um inimigo que quer fazer escravo a minha casa, diante de um inimigo que quer fazer escravo os meus filhos, meus netos, eu não posso me calar. Diante de um inimigo que nós já conhecemos. Eu já falei em outras lives, vou repetir aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta, ou porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas, nas regiões celestiais. Esta luta é uma luta do bem contra o mal. Esta luta, esta guerra, é uma guerra do bem contra o mal. Não é seres humanos, é guerra do bem contra o mal. Então eu preciso vigiar, você precisa vigiar, porque quando Davi virou as costas para se infiltrar ou para entrar no exército dos filisteus, Ziclag ficou desprotegido. E então entra os amalequitas na covardia e vai saquear Ziclag. E vai levar cativo as mulheres, as crianças, e vai destruir a cidade. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Porque hoje nós temos uma classe chamada amalequitas. Tipologicamente, agora me faltou aqui, peraí. Vamos embora rebobinar aqui. Na tipologia, ou tipicamente, lembrei, esses amalequitas,
essa classe que diz que a sua casa, que diz que a sua família não trabalha, que diz que a sua família é isso mesmo. É terrorista. Que diz que a sua família é cuscuz. Eita! Não entendo nada não, mas sei que é uma classe terrorista. É isso que eles querem. Eles querem inverter os valores. Porque a verdade hoje é que há inversão de valores. O certo está errado. O errado está certo. É isso mesmo. E como a velha imprensa gosta sempre de trazer para que todo mundo acredite no que é errado, dizendo é o certo, e para que o certo torne errado, de que mais seremos chamados nessas últimas horas? Somos chamados de vagabundos, porque quem não trabalha é o quê? Numa manifestação de 200 anos de independência, bicentenário, aonde crianças, idosos, pessoas de vários níveis e classes trabalhadoras que ali estavam, foram chamados de bandidos. E eu estava lá, usando a minha camisa amarela. E mais do que isso, defendendo os valores e os princípios. Os valores e os princípios que estão por trás dessa bandeira. Ordem e progresso. Era isso que eu estava defendendo, e que você estava defendendo, e que você foi chamado de vagabundo e vagabunda. Quando você foi comparado a Ku Klux Klan, você foi chamado de terrorista. Foi isso mesmo. E aí, trazendo para a palavra de Deus, e não vem para cá me dizer, ai, que Deus não mistura política. Olha aqui minha cara preocupada com você, ó. Aqui minha cara preocupada com você, ó. Depois não vai dizer que eu não avisei. Depois não vai sentar e chorar amargamente. Não vem pra cá com essa conversa mole, com esse mimimi. Aí que Deus, essa pastora, eu visto a camisa assim. Porque eu não quero sentar amanhã e levar culpa. Porque amanhã eu não quero sentar e chorar pelos meus netos. Chorar pela minha família. Não quero. Acorda, pelo amor de Deus. Acorda, pelo amor de Deus. Davi chegou em Ziclag e os amalequitas tinham levado tudo. Tinham levado a família, as crianças, tudo embora como escravo. E aí Davi foi chorar junto com os seus soldados. Mas ele tinha virado as costas para Ziclag e deixou indefeso as crianças e as mulheres. Não vai chorar depois. Não vai chorar depois. Não vai dizer, ninguém me avisou, ninguém falou. Há anos que eu tenho orado pela nação brasileira, avisando, orando, o Senhor falando. Há anos que eu tenho orado pela nação brasileira. Há anos que o Senhor está falando. E aí não adianta sentar e chorar amargamente. Não adianta. Defende agora, pelo amor de Deus.
ladrão não vai roubar. O ladrão não vai mais roubar esta casa. Porque o valente já chegou nela e manietou. E manietou. Darabanda canturé. Como diz a tua palavra, Senhor. Ele não vai mais saquear. Eu oro por esta família, por esta casa, pela essa nação. Eu oro pelas autoridades constituídas, eu oro pelo presidente da República, cobre ele com o sangue de Jesus. Cobre a família dele, cobre esta família que ora comigo. Pai, toca nesse documento, nesse copo com água, nessa peça de roupa, nessa fotografia, nessa carteira de trabalho. Pai, toca nesta noite. Abençoa, prospera, livra esta casa. Restitui. Toma as nações constituídas em tuas mãos. As autoridades que estão em eminência, dentro e fora dos países, Senhor amado, que estão sofrendo com catástrofes naturais, com guerras. Pai, traz paz, traz alívio nesta dor. Entre no hospital esta mãe que ora para essa criança de 9 anos, que está internada. Entre nos hospitais, toma a classe, Senhor, da enfermagem em tuas mãos. Toma os médicos, enfermeiros. Pai, revoga, Senhor. Revoga, Deus. Papai, para toda a classe de enfermagem. Papai, os trabalhadores da enfermagem, meu Deus. Satanás não vai roubar o que é deles. Em o nome de Jesus. Essa classe que lutou tanto na pandemia para salvar vidas. Eita! Esta classe que lutou tanto, Jesus, papai, para salvar famílias, para salvar vidas, que deu o seu sangue, o seu suor, que precisa ser remunerado. Pai, em nome de Jesus, esse ladrão, esse migrador, esse sugador, que não, Pai, que está travando a bênção deles, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha repreender esse, Pai, esse pulgão, essa locusta, esse devorador, em o nome de Jesus. Abençoa todos que oram comigo esta noite. Guarda todos debaixo do sangue do Cordeiro. Protege as casas, as famílias de todo mal, toda a classe trabalhadora. Pai, cobre a nação de Israel com teu sangue, cobre as nações com teu sangue. Dá livramento a todo o povo na terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa, em o nome de Jesus.